Eu fiz aqui agora um mapa mental sobre equilíbrio químico para a gente poder guardar um pouco melhor a matéria. Então, lembrando, né, o que seria o equilíbrio químico? Então, no equilíbrio, a quantidade de reagente ela tem que se equilibrar à quantidade de produto. O que a gente precisa, né, para acontecer o equilíbrio químico? Primeiro, né, ele acontece quando o sistema é fechado, quando o sistema está fechado. Em que condições? A reação primeiro ela tem que ser reversível. O que seria reversível? O reagente ele forma o produto e o produto volta a ser o reagente. Então a gente tem aqui os reagentes A e B formando o produto C e D. E o produto ele pode voltar a ser reagente novamente. A gente vai dizer que essa reação nesse sentido é direta e sentido inverso, reação inversa. Outra condição, as velocidades elas são iguais. A velocidade da reação direta ela é igual à velocidade inversa. Se a gente observar no gráfico, como que a gente pode ver isso? A velocidade direta ela vai caindo, enquanto a velocidade inversa ela vai aumentando, até que chega num ponto onde as duas se igualam e a gente diz que essa reação atingiu o equilíbrio. O equilíbrio ele é dinâmico. O que significa isso? Ele está acontecendo o tempo inteiro. O tempo todo o reagente está formando produto e o produto está formando reagente. Mesmo que a gente olhe e parece que a reação parou de acontecer, na verdade ela ainda está acontecendo, só que com as velocidades iguais. Por isso a gente não percebe. Se a gente for ver com relação à concentração e em relação ao tempo, a gente tem dois gráficos aqui. Ó. Esse primeiro aqui, ó, a concentração de produto vai aumentando, enquanto a do reagente vai caindo, até o momento em que as duas elas atingem um equilíbrio, quando elas passam a ser concentrações constantes. Não quer dizer que essas concentrações são iguais, elas apenas se tornam constantes. Aqui é a mesma coisa, ó, reagente caindo, produto aumentando. No momento em que as duas reações, essas concentrações se tornam constantes, a gente diz que atingiu o equilíbrio. Como que é a constante de equilíbrio, né? Então, a gente tem aqui o reagente A, aqui a gente tem o número de mols de A, reagente B com o número de mols de B, reagente C com o número de mols de C, mais o produto C com o número de mols de C, e o produto D com o número de mols de D. A constante de equilíbrio ela vai ser dada pelo produto, pelas concentrações do produto, sobre a concentração do reagente. Então, ficaria aqui, ó, C elevado ao número de mols de C, concentração de D elevado ao número de mols de D, sobre a concentração de A elevado ao número de mols de A, vezes a concentração de B elevado ao número de mols de B. Então, produto sobre reagente. O que a gente tem que observar na hora de montar a constante de equilíbrio? Os estados físicos dessas substâncias aqui. Que elas vão aparecer entre parênteses embaixo, um S para sólido, L para líquido, G para gasoso e AQ quando for aquoso. A gente vai ter que lembrar que substâncias no estado sólido e no estado líquido, elas não vão participar dessa equação aqui. Então, por exemplo, se o C fosse sólido, eu não ia colocar o C aqui nessa equação. Se o B fosse líquido, o B também não ia entrar aqui nessa equação. Então, ficaria só D sobre A. Outra coisa que a gente tem que lembrar, somente a temperatura que altera o valor da constante de equilíbrio. Então, a concentração dos reagentes, dos produtos, a pressão, nada disso vai interferir no valor da constante, somente a temperatura. Como que a temperatura interfere, né, no deslocamento do equilíbrio? A gente vai falar aqui sobre a lei de Le Chatelier. Ela fala sobre, né, os fatores que afetam o equilíbrio. A temperatura, já que a gente já está falando sobre ela. Quanto maior for a temperatura, né, a gente vai deslocar
a equação no sentido endotérmico. Por que endotérmico? Endo vem de para dentro, né? Absorção. Então, a gente tem absorção de energia. Quanto mais energia eu der para essa reação, mais eu vou favorecer. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo mais energia. Então, eu vou favorecer o sentido endotérmico, que absorve energia. Já se a gente abaixar a temperatura, né, caindo a temperatura, a gente vai deslocar a reação no sentido exotérmico. Exo libera energia. Então, ele está jogando calor fora. Então, não preciso de calor. Se você fornecer calor para ela, você não vai estar favorecendo. Pelo contrário. Então, a gente tem que abaixar a temperatura para a gente favorecer esse tipo de reação exotérmica. A pressão. A gente só vai usar o estado gasoso para observar a pressão, tá? Só substâncias aqui na equação que estejam no estado gasoso. Então, quanto maior for a pressão, menor vai ser o volume. Como que a gente vê os volumes? Pelos números de mols que a gente tiver aqui na equação. Por exemplo, se aqui é 1 e aqui é 2, então vou ter 3 volumes. Se aqui é 2 e aqui for 2, vão ser 4 volumes. Então, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Então, a gente vai deslocar para o lado onde tem menor volume. Se eu diminuir a pressão, o volume aumenta. Então, a gente vai deslocar para o lado de maior volume. A concentração, como que ela vai deslocar o equilíbrio? Quanto maior for a concentração, a gente vai deslocar para o lado oposto. Porque lembra que a gente vai ter que equilibrar aqui essa balança? Então, se aqui for maior do que o lado de cá, eu tenho que jogar um pouquinho para cá também, né? Para a gente poder aumentar o lado de cá também. Se a gente diminuir a concentração, a gente vai deslocar para o mesmo lado. Porque se tiver faltando aqui, eu preciso colocar mais aqui para poder equilibrar de novo a balança para o lado de cá. Então, a gente sempre vai pensar no equilíbrio como se fosse, né, uma balança que tem que estar equilibrada. Então, a quantidade de um lado tem que ficar igual aqui do outro.